Olá, tudo bem? Você já ouviu falar em movimento migratório? Migração significa ir de um lugar para o outro. O movimento migratório ocorre quando um conjunto de pessoas sai de um lugar para se estabelecer em outro. A migração pode ocorrer entre municípios, estados ou mesmo países. E tem como objetivo a busca por melhores condições de vida. A própria evolução do ser humano é também uma história de movimentação constante, desde quando os seres humanos ainda eram nômades. Ou muito tempo depois, durante a época das grandes navegações, por exemplo. A migração pode ocorrer por diversas causas. Muitas vezes, os grandes movimentos migratórios ocorrem por decorrência de guerras ou por conta de condições naturais. O século XX registrou 2 guerras mundiais. A primeira foi de 1914 a 1918. A segunda foi de 1939 a 1945. Milhões de pessoas morreram e muitas tiveram que sair de suas casas. Outras tiveram que deixar seus países. Os horrores da Segunda Guerra, em especial, foram tantos que em 1948, 3 anos depois que ela acabou, a Organização das Nações Unidas, a ONU, aprovou uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para quê? Para que qualquer pessoa saiba que ela tem direitos. Não importa onde ela nasça, não importa onde ela viva, sua etnia, sua religião. Ela tem garantidos seus direitos ditos fundamentais. Essa declaração diz, por exemplo, que todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Diz também que toda pessoa que sofre perseguição tem o direito de procurar asilo em outros países. Essas pessoas que deixam suas casas por conta de guerras ou grandes crises e buscam asilo em outros países são chamadas de refugiados. Elas têm o direito de buscar melhores condições de vida e todos os países têm o dever de acolhê-las e auxiliá-las no restabelecimento de suas vidas. Imagine você fugir de uma guerra ou da miséria extrema, muitas vezes sem recursos, chegar a um país desconhecido que fale outro idioma. Difícil, não é? A Organização das Nações Unidas tem uma agência que só trata de refugiados, o Acnur. Segundo essa agência, se todas essas pessoas, os refugiados e deslocados, formassem um único país, seria um país de mais de 68 milhões de habitantes, com cerca de 0,9% da população mundial, um pouco menos de 1% de toda a população do planeta. Parece pouco? Só para ter uma ideia, toda a população da Itália corresponderia apenas a 89% desse número de pessoas refugiadas. A população da Argentina representaria apenas 65% desse total. E tem mais, esse número de pessoas refugiadas corresponderia a cerca de 32,4% da população do Brasil. É como se quase 1/3 de todos os brasileiros fosse refugiado. Só em 2017, mais de 16 milhões de pessoas foram obrigadas a sair de suas casas em busca de um lugar menos inseguro dentro do próprio território, ou mesmo de outros países. Quase 45 mil pessoas por dia. A maior parte desses refugiados saiu de 5 países. Cerca de 9,3% deles saíram da Síria, no Oriente Médio, que corresponde a cerca de 6,3 milhões de pessoas. Outros 3,8% saíram do Afeganistão, na Ásia Central, 3,5% do Sudão, no Nordeste da África, 1,8% de Mianmar, no Sudeste Asiático, e 1,5% da Somália, que fica no chamado Chifre da África. Juntos, eles correspondem a mais de 19% dos refugiados no mundo. Mais de 13 milhões de pessoas. Em 2018, o país com o maior número de refugiados era a Turquia, 3 milhões e 500 mil pessoas. Como já vimos, mais de 6 milhões de pessoas saíram da Síria,
Por quê? Por conta de uma guerra interna, uma guerra entre apoiadores do governo e grupos contrários a ele. Então é só olhar o mapa. A Turquia faz divisa com a Síria. Por isso, dos 6 milhões de pessoas que fugiram do país, mais de 50% cruzou a fronteira e entrou na Turquia. Eu te convido agora a fazer um exercício matemático que vai ajudar a entender como um movimento desses causa um enorme impacto, não só nas vidas das pessoas que se refugiam, mas nos países que recebem essas pessoas. Em 2017, a Turquia estava com uma população total de 80 milhões de pessoas. Em 2010, um ano antes da guerra na Síria começar, a Turquia tinha 72 milhões. Então, numa conta simples, temos 8 milhões de pessoas a mais nesse período de 2011 a 2017. Se a Turquia teve um aumento de 8 milhões de habitantes em sua população, e desses 3 milhões e meio são de refugiados que saíram da Síria, então calculando a porcentagem, temos que mais de 44% do aumento populacional entre 2011 e 2017 foi por causa dos refugiados da Síria que a Turquia recebeu. Isso quer dizer o quê? Que de cada 10 refugiados que a Turquia recebeu, mais de 4 vieram da Síria, e em apenas 6 ou 7 anos. Imagine o impacto econômico e social dessa nova realidade. As pessoas têm que ter abrigo, têm que ter roupa, alimento. É preciso cuidar da saúde de quem chega e de quem já vive no país. Esse é um tema atual e, sem dúvida, um dos maiores desafios da humanidade. Receber e acolher refugiados é um princípio importante dos direitos humanos.